Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui nessa realidade que a gente conhece como Terra, né? Estamos aqui, a nossa consciência está aqui, estamos usando um corpo, né? Temos um corpo ainda, por mais que o corpo da gente esteja com algumas dores, algum problema, mas ainda estamos aqui nessa realidade. Por quê? Permissão de Deus, né? Permissão de Deus que a gente cumpra o nosso propósito da nossa alma, tá? Deus vai ficar satisfeito quando você cumprir esse propósito da sua alma. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? E ainda a gente, né, experimentar várias frequências aqui, tá? Tanto frequências elevadas como frequências baixas. A gente tá nessa realidade, a gente tá propício a isso, pessoal. A adoecer, a pegar um vírus, a ficar, como é que diz, experimentar essas frequências, tá? Mas tudo vai cooperar para o nosso bem, porque a gente ama a Deus. Você ama a Deus, pessoal? Então, vai cooperar para o seu bem da sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, dando essa introdução, né, pessoal? Que eu tenho visto aí muitos podcasts, vídeos, tá, pessoal? Pessoas falando, tá, pessoal? Acha porque tem algum diploma, diploma que aqui dessa realidade, acha que ele agora já é o sabichão, acha que agora ele sabe tudo, acha que agora o que ele falar é correto, tá? Então tem essas pessoas, então são pessoas que estão atreladas ao quê? A mente egóica, tá? Tá naquela. Então, isso aí faz com que muitos dos líderes, dos religiosos, pastores, caíram nessa cilada por causa disso, pessoal. Perderam a frequência da humildade, da simplicidade, perderam essas frequências, tá? Que o ser humano é mais elevado, tá? Então, você vê hoje, né? Vocês são minha testemunha aqui. Vocês aí que ainda frequentam esse lugar, vocês vê como a vibração dessas pessoas. Vocês sentem, né? Tem agora pessoas aqui que estavam comigo há muito tempo aqui estudando comigo. Ela de longe ela já percebe o erro das pessoas que estão falando alguma coisa na internet. Ela de longe ela já percebe, nossa, tá fora do pensamento real que a espiritualidade quer. Por quê? Por causa da expansão da consciência, a sua percepção aumentou, tudo aumentou, então você consegue perceber aqueles que estão falando, mas antes não conseguia, né? Antes era enganado por muitas pessoas, eu falava de qualquer coisa, as pessoas caíam, porque faltava isso. Então, vocês que estão desde o começo comigo assiduamente, tá? Veja aí se vocês não cresceram, não percebem o engano. É isso, porque o Espírito, né, da verdade tá guiando vocês, tá? Eu não preciso ficar junto de vocês dizendo, ah, isso é errado. O próprio Espírito, ele já começa a falar com você, tá? Já teve pessoas do meu canal que falou isso comigo, tá? Então, é isso que eu quero, pessoal, porque quando a gente estiver nesse grau de espiritualidade, você acha que a Matrix vai enganar a gente? Você acha como ele vai enganar muitas pessoas que ele está enganando agora? Né? Porque a Matrix é assim, ela está lançando aí coisas, tá? Para prender as pessoas.
Ó, uma das coisas para você ver são aplicativo. Aplicativo que ele vai medir o seu passo, né? Aí você vai ganhar um dinheiro. Então isso é armadilha. Que ele vai controlar aonde você vai. Então, o trajeto que você fez, ele vai controlar tudo. Outro aplicativo, na hora que você recebe boleto ou como é que se diz, compra como é? As compras do mês, aí você vai lá, tem um aplicativo para você ganhar dinheiro se você colocar pagar aqueles boletos, aqueles negócios. Então ele vai saber quanto é que você está, o que é que você está comprando, o que é que você não está, está vigiando. As pessoas estão sendo vigiadas e elas não sabem, tá? E elas estão entrando no jogo sem perceber isso. Por isso que eu falei aqui, né, para uma pessoa do meu canal, eu digo, isso já vem acontecendo há tempos, ele está vigiando, ele está controlando. Porque é isso que o anticristo vai fazer, o controle geral de tudo, tá? Porque eles aí vai pegar você pelo calcanhar de Aquiles. É inimigo, né, pessoal? Trabalhando, tá? Para prender a gente, para que a gente não tenha nenhuma liberdade. E o quê? Vai fazer com que a gente force a gente a uma adoração forçada. Se você não adorar, né? Isso já aconteceu na história da Bíblia, né? Com Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei lá, Nabucodonosor, disse assim: todo mundo vai adorar a minha estátua aí. Quem não adorar vai ser queimado na fornalha de fogo. Você sabe dessa história, pessoal? Eu já contei aqui, não foi? Já contei aqui no canal. Então, e esse Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele era servo do Deus Altíssimo. Então ele disse: não, aqui a gente não adora nenhum homem, nenhuma imagem de homem. Aqui a gente adora o Deus Altíssimo. Será que você vai ter coragem quando isso acontecer? Para você comer? Ah, se você não adorar, você não vai ter dinheiro para você comer, para você comprar. E aí, você vai ser colocado na fornalha de fogo. E aí, o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai adorar o tinhoso, né? O anticristo para querer comer, viver debaixo da... Você vai perder o contato com o verdadeiro Criador do céu e da terra. Tá? Entende? Isso está caminhando para isso, tá, pessoal? O negócio vai se estreitar bastante, tá? Tá caminhando para isso. E as pessoas, tá nem percebendo, tá? Alguns que estão despertos estão percebendo o trabalho que está sendo feito, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Por isso que ele queria manter as pessoas presas, né? A consciência presa a esse ego, a essas coisas terrenas. E conseguiu, né? Porque veja agora quanto que vocês fazem, as pessoas fazem qualquer tudo por dinheiro. Olha aí, pessoal. Olha aí ao nosso redor. Você está reparando isso? Entende? Então, aonde é que a gente parou, pessoal? No tema que a gente está falando, que é o que é a identidade da alma e por que temos que refletir essa essência espiritual. Então, quem não se conectar à verdade não vai refletir essa essência espiritual, tá? Não vai. E capaz de quando isso acontecer, tá? Vocês que não estão, vocês vão adorar o anticristo aí, vai fazer o que ele quiser. Ah, não, porque ele vai
Ele está tomando conta de tudo. Então, até para você comer, para você, o que você vai fazer, você vai ter que estar debaixo do jugo dele. Vai ter que adorar aí o anticristo, tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala, a identidade está caminhando para isso, tá, pessoal? Por isso que ele está, esses são laço aí, aplicativo, daqui a pouco vai ser o dinheiro, tá? O dinheiro físico. Agora mesmo eu fui fazer a compra, eu perguntei à mulher, vocês aceitam dinheiro ainda? Ela diz aceita, por enquanto, né? É porque ela sabe também, tá? Ela olhou assim, deu risada, por enquanto a gente está aceitando. Porque, então, as pessoas já estão sabendo, tá, pessoal? Que o dinheiro físico, né? Eu fui fazer a compra agora aqui em casa, eu paguei lá com dinheiro físico, né? De papel. Você sabe o dinheiro de papel? 50, 100 reais, né? 20 reais, 10 reais. Então, eu paguei a ela a compra, né? E eu falei, ela deu uma risadinha assim, de canto, né? Porque ela já deve estar ouvindo isso aí, que o dinheiro físico vai sumir do mapa. Por quê? Porque eles precisam ter um controle, tá, pessoal? Eles já estão no controle, mas ele precisa de um controle mais, como é que se diz, mais rígido para fazer forçar você. Então vai ser através dessa energia que é o dinheiro, né? Que a humanidade agora não consegue mais viver sem esse esquema do dinheiro, tá? Então, ele vai tirar o dinheiro para ter um controle maior, porque o dinheiro seu está lá no banco, então, de lá mesmo, ele controla, tá? Eu até comprei umas laranjas, né? Ele tá espirrando aqui, né, pessoal? Para umas laranjas vitamina C, né? Para reforçar o sistema imunológico. Mas é isso, então, o que é que eles vão fazer? Vão tirar esse dinheiro, né? Que é o papel, porque a pessoa pode chegar e tirar o dinheiro do banco e ter o dinheiro na mão. Então, ele vai fazer com que esse dinheiro não seja mais utilizado, vai recolher todo o dinheiro, tá? E agora as suas finanças vai sendo controlada por chip cartão, né? Que é o chip do cartão e pelo Pix, né? Por essas coisas. Por quê? Porque quando você, como é que se diz? Compra ali no cartão, no Pix, tá? Tudo fica registrado. Porque vai precisar de uma coisa eletrônica. Entende? Então, o controle é maior do que a pessoa tira o dinheiro e eles não sabem o que você comprou, o que é que você está comendo. Eles não sabem, tá? Por isso que ele está, por enquanto, colocando esse aplicativo para que você, o papel, né, ele fique sabendo o que você gastou, o que é que não gastou. É o controle, tá, pessoal? Então, mas por isso que a gente tem que o quê? O que é a identidade da alma? A gente tem que se conectar com a nossa identidade, tá? Ele fala, a identidade da alma é a essência imaterial. Por que imaterial? Porque não é igual essa matéria à essência da nossa alma. Ela é única, divina, de um indivíduo, representando a sua verdadeira essência, consciência e singularidade além do corpo físico, né? Além desse corpo aqui, ó, né? Vocês estão me vendo porque eu tenho esse corpo físico aqui. Vocês estão me vendo aí? Eu não sou um fantasma ainda não, tá? E é o núcleo intocável e eterno. Frequentemente está associado à sede da emoção, intelecto e conexão espiritual. Então,
isso que representa a nossa identidade da alma, tá, pessoal? Mas o que é isso aqui, pessoal? O que é esse braço? O que é que vocês estão vendo aqui? Isso é o corpo físico, né? Que é um veículo, eu tenho que repetir isso, tá? Porque isso tem que entrar na sua consciência. É um veículo de manifestação da consciência, então, da sua identidade, da sua alma. Então, você, para se manifestar aqui nessa realidade, você precisa ter esse corpo. Então, você nasceu, ganhou um corpo ali, seu corpo foi crescendo, tá? Você foi sendo iludido pela Matrix, você foi crescendo até hoje você ter esse corpo, tá? Quem que tem esse corpo? A sua consciência, a sua alma. Senão ela não consegue manifestar aqui. Então, espírito que perdeu o corpo, e eles estão por aqui zanzando, estão tentando se manifestar aqui nessa realidade, ele está sendo intruso. Porque aqui não é a realidade dele. A realidade é para aqueles que têm corpo, é ser humano. Entende? Então, por que o espírito dos inimigos ele está se manifestando aqui? Então, o que é que eles são? Eles são intrusos, eles são ladrão. Eles não entraram pela porta correta, a porta de nascer. Né? Então, eles estão interferindo aqui na matéria, né? Porque ele fez com que Adão e Eva, né, desse essa legalidade para ele se manifestar na matéria, mas ele é espírito. Não tem legalidade de estar aqui. Mas estão aí abusando aí várias pessoas aí, tá? Então, a gente viu isso da primeira, segunda, né, pessoal? Segunda, terceira, quarta, quinta parte, sexta, sétima, e a gente vai agora para a oitava parte. Vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar. A gente parou aqui no versículo, né, de 1 João 3, versículo 1 a 3, que fala: veja como é grande o amor que o Pai concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, pois o mundo não nos conhece, porque não o conheceu o Espírito de Cristo, né? Amado, agora somos filhos de Deus. Então, você vê que João está falando com aquele que é irmão, aquele que é espiritual, aquele que ele não está falando com qualquer pessoa, tá, pessoal? Ele está falando com aquelas pessoas que têm uma conexão. Então ele está dizendo, agora somos filhos de Deus. Então, ele está falando com todos? Não, pessoal, tá? Então, amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haver de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, assim como Cristo é puro, a gente tem que entrar nessa separação, nessa pureza, tanto física, mental, emocional e espiritual. Então, levar a esse trabalho. Então, quando a gente desperta a consciência, a gente se torna espiritual, a gente entra nesse processo de purificação, tá? Tanto físico, mental, né, da alma, a emoção, e espiritual.
Entende? Agora, a oitava parte, pessoal. Vamos lá. Eita, olha aí, pessoal. Olha aí, começou. Começou as gritarias aí, ó, pessoal. Tá? Então, oitava parte, pessoal. Efésios 4, 22 até o 24. Então, vamos ler aqui. Ele fala: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, a serem renovados no modo de pensar, e revestiste do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Eu espero que eu consiga aqui passar para vocês, tá? Eu começo, parece que começa a gritaria, começa as pessoas, tá? Então, o que é que Paulo está falando aqui para os irmãos? Ele está falando para os irmãos ali de Éfeso. É só para aqueles irmãos lá? Então, será que essa mensagem é para a gente também ou não? Ou não tem mais corpo, não tem mais igreja, não tem mais espírito da verdade aqui? Então, porque tem alguns que estão dizendo, principalmente os peteristas, não, tudo já foi consumado ali, né? Diz até Cristo já voltou, não tem mais nada para acontecer, não. É assim, pessoal? Então, será que então essa mensagem aqui que Paulo escreveu para Éfeso lá é também para a gente ou não? Eu tenho que colocar essa pergunta, tá, pessoal? Porque esses pensamentos preteristas aqui não vai prevalecer aqui no meu canal, tá? Então, como é que se diz? A mensagem é para nossa consciência, tá? Então, ele diz o que aqui? Quando a antiga maneira de viver, vocês quem? Vocês, irmão, aí, espiritual, vocês que despertaram. Vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem. Então, como é assim, pessoal? Despir é roupa? Então, ele está mandando a gente se despir desse velho homem aqui, essa roupa, que é o nosso corpo, o homem do desejo, o homem do ego. Então, a gente tem que se despir dele. É tipo se você tirar uma roupa e colocar agora um novo homem, uma roupa de santidade. Entende? Isso tudo é metáfora, pessoal. Para falar de uma frequência que a gente entra. Entende? Então, ensinado a despir-se do velho homem que se corrompe por desejo enganoso. Então, esse velho homem, o homem do ego, ele se corrompe, pessoal. É por isso que muitas pessoas estão sendo corrompidas. E é por isso que a Matrix quer deixar a sua consciência atrelada a esse homem do desejo, esse homem enganoso. É o nosso ego. Tá? Ele quer deixar você preso aí, porque ele aí começa a enganar você. Né? E é o que está acontecendo agora com a maioria das pessoas da humanidade. Então, se você desperta, começa a se identificar com a sua identidade da alma, você começa a ir quebrando isso, você começa a despir desse velho homem. Aí ele fala, a serem renovado no modo de pensar. Então, como é que você vai ser renovado, esse novo homem? No modo de pensar. Então, você tem que pensar diferente. Então, por isso que eu estou trazendo conhecimento. Para você pensar diferente.
Olha aqui como as pessoas estavam, pessoal. Ela pensava um bocado de tolice, um bocado de bobagem, um bocado de engano das religiões. O que é que o meu estudo trouxe aqui? Ela pensar diferente. Então, houve uma mudança, né? Que ela está deixando o homem do desejo enganoso e ela agora, no modo de pensar, ela está se revestindo do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, então, para praticar justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, esse homem vai ser proveniente da verdade, não do engano. Entende, pessoal? Será que é para a gente essa mensagem também? É para nossa consciência ou não? Os presbiteristas vão dizer, não, veja o contexto. Paulo escreveu lá para quem? Para Efésios. Não é para gente. É assim, pessoal? Aqui vocês vão, ou vocês quebram a cabeça, ou vocês despertam de vez, tá? Então, o que mais, pessoal? Filipenses 3, versículo 20. Levei muito tempo aqui por causa da zoada para explicar isso a vocês aqui, pessoal. Por isso, quando tem barulho, zoada, eu tenho que repetir, ainda veio falar até alto. Aí ele fala, Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa cidade, né, cidadania, porém, está no céu. Então, está nessa conexão com a nossa alma. Está em outra dimensão. Não está aqui. Aonde esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? É o que Paulo escreve lá. Então, por isso que ele diz, pense nas coisas do alto, não pense nas coisas terrenas. Mas olha, pessoal, que maravilha, né? As religiões de hoje, tudo pegado à terra. Eu quero ficar na terra. Eu quero ficar eternamente, igual os que estão agora procurando aí o antídoto para viver eternamente aqui na terra. Você entende, pessoal? Então, está fora do contexto que os apóstolos veio nos ensinando, tá? Por isso que está aí, muitos atrelados ao ego, é por isso que o mundo está dessa forma. Até os contextos religiosos estão dessa forma. Hã? Muito egoísta, tudo um querendo derrubar o outro, um querendo dinheiro, um querendo ultrapassar o outro. Então, olha aí como está o ser humano. Ô, maravilha, né? É isso aí. E a frequência da gente, ó. E o inimigo. É isso, eles estão se acabando aí, ó. E aí tá aí. Então, vamos lá, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado, também vivamos uma vida nova. Então, a gente sepultou quem? Você tem que sepultar esse homem do desejo, tá? Com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado, então Cristo foi ressuscitado, também vivamos uma vida nova. Então, a gente vive agora em novidade de vida, uma vida nova, porque quando se deixarmos esse corpo nessa novidade de vida, a gente morreu na promessa que quando Cristo surgir, a gente vai surgir também. Tá? Com o corpo glorificado, igual de Cristo. Você crê nisso, pessoal? Irmão, isso aí está muito longe de eu crer nisso. Então você tem que ser crente, não incrédulo, porque Cristo vai falar assim, coloca a mão aqui, Tomé,
nos meus dedos furados que eu morri na cruz. Entende? Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então, como é que se diz? Paulo escreve lá, ele está falando para os irmãos espirituais, somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazer a boa obra. Então, essa palavra é para a gente também ou só para lá os irmãos? Não, quem foi a criação de Deus foi lá, aqueles irmãos lá. Não tem mais criação de Deus, não tem mais obra de Deus. É assim, pessoal, nosso pensamento? Entende? Então essas pessoas estão falando aí bobagem e não sabem o que está falando. Tá? Algo que mais? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então, como assim? Paulo está escrevendo lá para os Gálatas dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Então, ele só teve encontro com Cristo depois que Cristo ressuscitou. Como é que ele agora está dizendo que foi crucificado com Cristo? Então, que crucificação é essa que Paulo está falando aqui? Coloca aí nos comentários, pessoal. Então, ele está dizendo que foi crucificado. Então, quando Cristo estava lá sendo crucificado, ele estava sendo crucificado com Cristo. É isso que ele está falando? Entende, pessoal? Então, quando a gente entra na frequência de Cristo, a gente recebe Cristo, a gente recebe a mesma situação. Então, a gente é crucificado em Cristo. Assim, não sou eu que vive. Então, ele disse, não estou vivendo, mas Cristo vive em mim. Por isso que ele disse, o viver aqui nessa realidade para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. E um monte de pessoas tem o medo da morte, né, pessoal? Porque é uma coisa inconsciente, tá, pessoal? Então a gente precisa estar com esse fé muito grande para ter essa consciência, tá, pessoal? Então, se a gente ainda... É porque a gente ainda precisa crescer mais, tá, pessoal? A gente precisa evoluir a nossa consciência. Mas é isso, tá tudo certo, tá? E Paulo até sabia que ele ia morrer, tá? Ele foi de encontro à morte. Ele disse, eu sei que eu já vou morrer, é a minha partida, já cumpri o que eu tinha de cumprir, agora já vou. Ele sabia. O Espírito avisou ele, né? Entende? E os irmãos começaram a chorar. Ô Paulo, não vá não, Paulo. Ai meu Deus, você vai morrer. É isso mesmo. Aí o que vai? Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos, explicando lá, só os romanos? Então, será que isso aqui também serve para a gente? Não, não serve mais não, irmão, tá? Então, não vamos ler, então, não precisa ler, porque não serve mais. Pessoal, toma consciência, pessoal. O pessoal cresce no entendimento, no conhecimento. Não é assim, dessa forma, como está sendo ensinado. Essas pessoas, por não querer aceitar a palavra de Deus verdadeiramente, fica fazendo isso com as pessoas, querendo matar a fé das pessoas, tá? Então, portanto, agora já não há condenação para os que estão
em Cristo Jesus. Então, para quem está em Cristo, então, na frequência de Cristo, que não anda segundo a carne, então, não anda segundo o homem do desejo, o homem carnal, esse corpo, esse ego, essa mente egóica, não anda segundo isso. Tá? Que mais? Mas segundo o Espírito. Então ele anda, ele é um ser agora espiritual, ele anda segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Então, existe uma lei do Espírito. E é essa lei que a gente segue, aqueles que são espirituais. Quem não são espirituais segue a lei do ego, a lei da carne. Existem muitos religiosos, né? Principalmente aquelas religiões mais antigas. Eu sigo aqui a Torá, eu sigo a religião, eu sigo a católica, eu sigo. Mas é isso. Quando o homem é religioso, ele fica no ego, ele segue essas, ele não segue a lei do Espírito, que está na tauba do coração dele. Me libertou da lei do quê? Do pecado e da morte. Então, da lei do pecado, que era a lei lá de Moisés. Então, vou seguir a lei de Moisés, a tauba. Até hoje os judeus, né, têm esse pensamento e não aceitou a Cristo. Tá? Então, tem isso. Então, Cristo Jesus libertou a gente dessa lei. A gente estava preso, né? O povo de Israel estava preso. E a gente que era gentil, tá? Paulo está falando porque ele era judeu também, né? A gente que é gentil alcançou por causa disso, porque a lei agora é espiritual, é do Espírito. Tá? Aquela lei foi física, né? O que mais, pessoal? Vamos lá. Romanos 8, versículo 16 e 17. Vamos lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiro e co-herdeiro de Deus, né? E co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com ele, para que também nós sejamos glorificados com ele. Então, pessoal, quando a gente desperta a consciência, a gente se torna espiritual, o próprio Espírito de Deus vai testificar no nosso espírito que a gente somos filhos de Deus. Tá? E ele fala, e se somos filhos, somos também herdeiros. Então, herdeiro de quê? Coloca aí nos comentários, pessoal. Você que é espiritual, você é herdeiro de quê? Coloca aí, vai. Ele fala, somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com ele, para que também sejamos glorificados com ele. Então, a gente sofre como Cristo sofreu, né, pessoal? Mas também a gente vai ser glorificado como ele é glorificado. Ele teve um corpo glorificado, a gente também vai ter, né? Se andarmos, né, como filho de Deus, tá? Nos conectar a nossa identidade, a nossa alma. O que mais? Romanos 12, versículo 5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um dos membros está ligado a todos os outros. Então, pessoal, essa é a confusão que os pastores religiosos não falam para você, pessoal. Não explicam o que é a igreja verdadeiramente.
o que é o corpo, tá? Criaram aí o templo, né? Vários templos, e agora cada um fala que é o templo de Cristo, que Cristo está lá, que é o corpo de Cristo, tá? E vocês, a gente quando estava dormindo, é isso mesmo, a gente colocou na consciência que é isso aí. Mas verdadeiramente não ensinou como o apóstolo Paulo está ensinando. Assim, embora somos muitos. Então, assim nós quem? Aqueles que despertaram a consciência. Aqueles que são despertos, aqueles que são espiritual. Então, quando você desperta a consciência, você se torna espiritual, né? Você começa a refletir a imagem de Cristo, a imagem, a identidade da sua alma divina. Então, você se torna, somos um corpo. Então, você se torna só um corpo, o corpo de Cristo. Então, você está ligado à igreja, né? Em Cristo, então, você se torna um só corpo, somos um só corpo em Cristo. E cada um dos membros, né, que tem uma função no corpo, está ligado a todos os outros membros do corpo, espiritualmente. É isso, não ensinaram, tá, pessoal? Nos enganaram há muito tempo aí. E é isso. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Começar a explicar essas coisas, aqueles que são espirituais verdadeiramente. Não os carnais que levam tudo para o físico, tá? Algo que mais? 1 Coríntios 1, 2. Vamos ler. A igreja de Deus que está em Coríntio. Então, a igreja de Deus eram as pessoas que estavam ali em Coríntio, reunidas. O que é que ele fala? Aos consagrados, purificado e santificado em Cristo Jesus. Veja com que ele está, com que ele está escrevendo, com que ele está falando. Está falando aquele que é a igreja que está em Corinto. Então, em Coríntio lá, que era a cidade, tinha irmão que era a igreja, que eles eram consagrados, purificados e santificados em Cristo Jesus. Então, na frequência de Cristo. O que mais? Os que são escolhidos e chamado, então, aquele que foi escolhido e chamado, você foi chamado, pessoal. Quando você é chamado é porque você é um escolhido para ser santo, o povo de Deus. Então, para ser santo, o povo de Deus, o povo separado. Olha com quem ele está falando, tá? Será que existe ainda povo de Deus separado ou não? Será que as pessoas ainda estão sendo chamadas? Ou só foi lá para a igreja de Corinto lá? Para aqueles irmãos que estavam em Corinto? Então, repare. Aí o que é que ele fala mais? Seres santos, o povo de Deus, né? Juntamente com todo aquele que em qualquer lugar. O que é que você tem dizer em qualquer lugar? Não, é só na igreja. É só no templo. Em qualquer lugar, invoca e honra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o que é que Paulo está falando? Então, em qualquer lugar que as pessoas estejam lá invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, honrando, né? Andando na frequência, ele está ligado ao corpo daqueles que foram chamados para ser santo, para ser o povo de Deus, para se ligar à igreja espiritual. Então, Senhor dele e nosso também.
Então, se ele foi chamado, foi despertada a consciência. Se não, ele não é um participante da igreja. Ah, mas eu vou para uma igreja aqui, tem uma igreja aqui na minha cidade, eu vou. Não é essa igreja, tá, pessoal? Lhe enganaram, tá? Porque você vai para um templo desse, não significa que você está conectado à verdadeira igreja de Cristo espiritual. Eu conheço vários, tá? Que não estão conectados à igreja espiritual verdadeira, mas ele está na igreja, no templo físico aí. Conheço vários, tá? Mas é isso. Cada um vai no seu nível de consciência. O que mais? 2 Coríntios 2, versículo 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Como troféu da vitória de Cristo. Então, a gente somos uma vitória de Cristo. Então, graças a Deus, né? Paulo está falando, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como um troféu da vitória de Cristo. E por meio de nós, espalha e torna evidente a todos os lugares a fragrância do conhecimento de Deus. Então, a gente é a vitória, é o triunfo de Cristo, né? Quando a gente está exalando essa fragrância, esse perfume que é o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus elevado. Então as pessoas percebem, não, Deus ainda tem as pessoas que eles estão guiando, tem aquelas pessoas. Então as pessoas sentem isso na alma, pessoal. Por quê? Ela sente a fragrância. O que é fragrância? É uma frequência. Ela sente a frequência, ela sente a luz que está saindo de algo de você diferente. Por que você é diferente? Porque Deus está com você. Você está exalando uma frequência que é totalmente fora da frequência que a maioria está agora vibrando aqui nessa realidade. Deu para entender agora, pessoal? Então, essa é a fragrância, né? É evidente em todos os lugares a fragrância do conhecimento de Deus. Então, estamos exalando isso, né, pessoal? Estamos exalando essa fragrância. Vamos lá? Efésios 2, versículo 19 até o 22. Então, pessoal, aqui, tá, pessoal? Aqui a gente não lê como vocês fazem na igreja aí, né? Que o pessoal me contou. Lê um versículozinho, tá? Ele não estuda totalmente a Bíblia, né? As coisas, ele vai lá, lê um versículo, aí depois tira o dízimo da oferta e tchau, e manda vocês para casa. Aqui não é assim não, tá, pessoal? Você já viu quantos versículos aqui eu já li e trazendo, explicando cada um deles para vocês. Ah, irmão, é muita coisa. Nossa, você falou. Eu nunca. Teve uma pessoa aqui que nunca viu tanto versículo, tanta. Por isso que tem aqui, tá? A maioria dos evangélicos que estão aqui no meu canal, eles vão para lá, dar o dízimo lá, dar a oferta lá, mas ele vem estudar aqui comigo, porque às vezes ele não tem nesse estudo aqui o conhecimento que eu estou passando aqui espiritual. Tá? Tem algumas ainda que tem lá estudo bíblico e tal, mas não é com a visão espiritual que eu estou trazendo aqui. Então essas pessoas ficam aqui, pessoal. Tem aqui, monte aí, né? Na surdina, um escondidinho, assistindo, outros, né, comentam, outros nos comentam, mas tá aí, assistindo, tá? Tem também pessoas que é psicólogo, terapeuta, que são evangélicos, ele assiste também aqui. Eu tenho aqui no meu canal. Por quê? Porque eu venho
lendo, né, pessoal? Porque você vê nem os podcasts da vida, ele não lê os versículos, tá? E pessoas que não têm entendimento, tá? Tá assistindo um podcast desse, ele tá falando, a pessoa não tem conhecimento, não lê, não sabe o que está lá escrito. Porque as pessoas não lêem, pessoal. As pessoas não têm tempo, as pessoas estão iludidas, presa, vai para o trabalho, está cansado, ela não lê, ela não se dedica. Isso é a verdade, tá? Então, por isso que muitos aqui, tá? Às vezes que gosta da leitura da escritura da Bíblia, ele vem assistir meu vídeo aqui, porque aqui eu estou lendo. E essa frequência, quando eu estou lendo, aqui nessas palavras tem frequência que vai elevando a sua consciência. Então, vamos lá, Efésios 2, 19, 22. Eu tenho que explicar isso, tá, pessoal? Aí ele fala, portanto, vocês já não são estrangeiros. Então, vocês quem? Vocês têm que sempre fazer essas perguntas. Quando o Paulo está lá, vocês, porque ele estava escrevendo para algumas pessoas. Então, vocês que são irmão aí espiritual, eu estou escrevendo. O que é que ele está falando para aqueles irmãos? Vocês que não são, já não são estrangeiros. Então, você já não é estrangeiro, nem forasteiro, mas cidadão dos santos. Então, você agora, gentil, né? Principalmente a gente que é gentil, que a gente foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo, a gente já não é mais estrangeiro, né? Na comunidade de Israel espiritual, no corpo de Cristo, a gente já não é mais nem forasteiro, mas cidadão dos santos e membro da família de Deus. Então a gente se tornou membro da família de Deus espiritual, edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, né? Como Jeremias, Isaías, né? Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Por que Cristo se tornou a pedra angular, pessoal? Porque os edificadores, você sabe quem são edificadores? Será que ainda existe edificador hoje, pessoal? Tá aí, tá? É um grupo aí grande, tá? Os edificadores que rejeitaram a Cristo, tá? Esses edificadores que hoje está dominando aí a política e a religião, tá? Vocês sabem quem é. Então, cadê? Onde foi que a gente parou? Como pedra angular, no qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele você também está sendo edificado junto. Então, no corpo de Cristo você está sendo edificado, crescendo junto, para se tornar o quê? Se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, Deus quer fazer morada na gente. A gente vai se tornar o templo físico de Deus. Nos enganaram, não foi, pessoal? Eu agora dou risada. Quando eu comecei a ler com a visão espiritual, eu ficava com ira, tá, pessoal? Dos que estavam enganando, tá, pessoal? Mas é isso, tá, pessoal? É a fase que a gente passou do nosso sono, né, espiritual, e temos que agradecer a Deus por ele abrir a nossa consciência, né? Nos mostrar coisas, tá? Que a gente não estava vendo, tá, pessoal? Né? Porque também muitos, né, se desviaram por interesse de dinheiro, de várias coisas, tá, pessoal? Fazer o quê? Será que a gente tem que fazer? A gente não pode fazer nada. É só esperar, né, que
Deus, a espiritualidade, nos ajude como é que se diz? A abrir nosso entendimento, né? Então, ele disse, para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Então, a gente, né, Paulo está dizendo agora, né, vocês de Éfeso, é só os irmãos lá de Éfeso? Ou a gente está incluído que a gente é espiritual? Você é espiritual ou não é? Ou não tem mais de espiritual? Não tem mais filho de Deus? Agora, hoje em dia, pessoal. E aí? Então ele disse, já não são estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão do santo, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, do profeta, e tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, se você está fundado sobre isso, você está na igreja espiritual de Cristo, né? No qual todo edifício, então é difícil, né? Então, o edifício espiritual ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele quem? Em Cristo, né? Você também está sendo edificado junto para se tornar morada de Deus por seu Espírito. É isso, pessoal. Tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Oh, meu Deus, já estamos chegando já a 60 minutos. Mas vamos gravar amanhã outra parte, tá, pessoal? Mas vamos falar esse versículo aqui, que é muito importante também para você entender esse de cima. Vou falar esse de baixo. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele quem? De Cristo, né? Quem é que se aproxima? Se Cristo hoje é Espírito, como é que a gente se aproxima? É o nosso Espírito. Então, por isso, quando a gente se aproxima da nossa alma, identidade, essa alma divina, a gente está se aproximando de Cristo e de Deus. A pedra viva, rejeitada pelos homens, então, ele é a pedra viva, Cristo é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, né? Foi escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também, né? Então, Cristo é uma pedra preciosa para Deus. Vocês também estão sendo utilizados. Então, é o que eu sempre faço aqui. Eu estou me colocando na minha frequência, me conectando à minha espiritualidade, para que eu seja utilizado por Deus pela espiritualidade. Então, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, a gente se torna uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual, né? Para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifício espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio da frequência de Cristo, a gente se torna um sacerdote, a gente se torna uma pedra viva, porque a gente agora faz parte do edifício do corpo de Cristo espiritualmente. Por isso que a gente não vai à igreja, a gente é o participante da igreja, a gente se torna a igreja. O Espírito faz morada na gente. Então, para a edificação de uma casa, o quê? Uma casa de tijolo e parede, uma casa espiritual. Então, como é que faz uma casa espiritual? É com pedra, tijolo e cimento? Coloca aí nos comentários, pessoal. Eu tenho que ser assim, pessoal. Eu tenho que falar, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender essas coisas. Ela sempre está levando para o físico. Então ele está falando uma casa espiritual. Então você está construindo uma casa espiritual. Não é uma casa de tijolo, não, de cimento, não.
tá? Para ser sacerdote, então você vai ser um sacerdote, então sua consciência, né, vai oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio dessa frequência de Cristo, você vai oferecer isso, a sua consciência. Tá bom, pessoal? Deixa eu marcar aqui já 60 minutos, senão vocês não assistem, tá? Então, estamos na oitava, né? Oitava, a gente vai para a nona parte, tá, pessoal? Vou marcar aqui nona parte desse tema, né? Que rendeu bastante, tá, pessoal? E tá aí, né? O que é a identidade espiritual. Então, nossa, se vocês não saberem o que é isso depois de nona parte da novela, né? É porque você não assistiu a novela. Você está assistindo a novela? Você é noveleiro ou não, pessoal? É noveleiro dos meus vídeos? Ai, graças a Deus, pessoal. Mas eu quero agradecer a vocês, porque eu sei que vocês estão assistindo, tá? Obrigado pela audiência, obrigado por vocês comentarem, compartilharem meu vídeo, obrigado, tá? Espero que vocês continuem firmes, tá? Espero que ajude vocês nessa caminhada, tá? A nossa caminhada aqui não é fácil, mas é isso. É o que a gente tem para caminhar, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!